Você sabe quantas vezes a palavra anticristo aparece no livro de Apocalipse? Talvez você esteja pensando, uma vez, duas vezes, 10 vezes. Afinal de contas, quando ouvimos falar em Apocalipse, logo pensamos no anticristo, na marca da besta, nos eventos do fim dos tempos e nas profecias. Mas aqui está uma pergunta que pega muita gente de surpresa. Quantas vezes João utiliza a palavra anticristo no livro de Apocalipse? A resposta pode parecer chocante, mas nenhuma vez. Isso mesmo. A palavra anticristo aparece 0 vezes no Apocalipse. Mas então, de onde veio essa associação tão forte? E isso é o que vamos descobrir hoje. O termo, como eu disse, não aparece no Apocalipse. Se você procurar em todo o livro, não vai encontrar a palavra, em hipótese alguma, chamada anticristo. Não há nenhum tipo de ocorrência, nem uma única vez. Curiosamente, o mesmo apóstolo João escreveu tanto o Apocalipse quanto a primeira e a segunda epístola de João. E é justamente nessas cartas que encontramos o termo anticristo. Isso significa que João conhecia perfeitamente essa palavra, mas ele não utilizou no Apocalipse. Ele vai utilizar pelo menos 4 vezes nas suas duas epístolas já mencionadas. Mas, de alguma forma, ele decidiu não empregá-lo no livro de Apocalipse. E esse detalhe já deveria nos fazer pensar com mais cuidado antes de afirmar automaticamente que a besta do Apocalipse capítulo 13 é exatamente o mesmo personagem chamado Anticristo. Quando a gente se reporta para a palavra de Deus, vamos ver, por exemplo, em 1 João, no capítulo de número 2, versículo 18, que aparece o termo anticristo, justamente. É o que nós vamos verificar, olhos fitos no texto. Eis aqui destacado, anticristo. Observe algo interessante nesse versículo que se encontra tanto na versão grega quanto no português. João fala de um anticristo futuro, é verdade, mas ele fala de muitos anticristos já presentes em sua época. O segundo texto, que é nesse mesmo capítulo, versículo de número 22, que vai mencionar uma vez mais anticristo. O que a gente nota aqui? João identifica o anticristo como aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido da parte de Deus. O terceiro texto se encontra no capítulo de número 4 de João, esta mesma epístola, mas no versículo número 3. Note que vamos destacar uma vez mais anticristo. Aqui João fala sobre o espírito do anticristo, ou seja, algo que já estava atuando no mundo. O quarto e último texto que nós encontramos na Bíblia, encontra agora na segunda epístola de João, no versículo de número 7. Note que, quando nós vamos para essa epístola, no verso 7, vamos fazer questão de destacar anticristo para que você localize a partir do grego e observe que é descrito como aquele que nega a encarnação de Cristo. Ou seja, nos textos onde a palavra realmente aparece, o foco não é um governante mundial, mas falsos mestres e falsos ensinos sobre Jesus. Aí a gente precisa fazer aquela pergunta: de onde veio então a associação com o livro de Apocalipse? Quando a gente nota a história e observa através da leitura, nós vamos compreender, por exemplo, que a igreja cristã ela teve muitos intérpretes que identificaram o anticristo das cartas de João com a besta de Apocalipse capítulo 13. A associação não surgiu porque o texto bíblico usa o mesmo nome. Na verdade, surgiu porque ambos parecem compartilhar algumas características, como oposição a Deus, o engano religioso, entre outras coisas. Ou seja, eles verificaram que tinha algumas semelhanças e muitos teólogos passaram a utilizar o termo anticristo para se referir à besta. Mas é importante lembrar, isso é uma interpretação teológica. Não é algo que o próprio texto de Apocalipse declara de uma forma explícita. Quando lemos
O Apocalipse, encontramos expressões como a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, o dragão, mas nunca encontramos a palavra anticristo. É que a principal lição é simples: devemos deixar a Bíblia falar por si mesma. Muitas vezes repetimos expressões populares sem verificar se realmente estão no texto. Eu sei que muitos estudiosos fazem essa conexão, relaciona Apocalipse 13, por exemplo, com o anticristo. Mas precisamos, meus irmãos, distinguir entre o que realmente diz explicitamente e o que é uma conclusão interpretativa. Um bom estudante da Bíblia aprende a fazer essa distinção. Quanto mais nós voltarmos ao texto na língua original, mais cuidadosamente se torna a nossa interpretação. Então, quantas vezes a palavra anticristo aparece no Apocalipse? A resposta é zero vezes, ou seja, nenhuma. O termo, como eu disse, aparece em 1 João e 2 João. Agora eu quero saber o seguinte: você já sabia sobre essa curiosidade bíblica? E se este vídeo lhe ensinou algo novo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Cantinho Teológico e até o nosso próximo estudo.